Olá, boa noite. Tudo bem? O pessoal tá chegando aí. Foi live agora à noite, mais tarde, né? Antes era às 17 horas. E agora esse novo horário aí. Não, não precisa. Imagine que o som esteja bom. Senão eu vou colocar aqui o fone. E aí, turma, hoje nossa live muito especial com a Sheila Procópio. Opa, tô aqui acertando aqui. Tá ótimo. Oi, Dani, boa noite. Oi, Sheila, boa noite. O pessoal vai chegando aí. Tudo bem? Tudo bem, minha querida. Então, vamos aí, ó, encaminhar com esse aviãozinho aí, com esse formatozinho de aviãozinho de papel. Vamos encaminhar aí para os amigos que estiveram online, ou estão outros amigos também, para a gente divulgar, né? Deixa eu me ajustando aqui. Sheila, já vou te chamar aqui, Opa, rapidinho aqui. Já vou te chamar já, Sheila. Porque o pessoal. Ah, obrigada, mana. Oi, Dominique, boa noite. Samuel. Então vamos lá. Vou te chamar, hein, Sheila. A gente já vai conversando, né? E aí eles acabam chegando mais tarde, né? Boa noite, pessoal que está chegando aí. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa live, né? Boa noite, boa tarde, bom dia. Para quem irá assistir depois. Olá, Oi! tudo bom? Tudo bem, querida? Tudo Tudo. bem. Tô vindo lá Como é do que. Pará, tô até cansada. Acabei a live de lá voando e vim pra cá. Gente, esse mundo digital, né, é uma benção, né, Sheila? Muito, muito bom. É uma benção. E é através dele que nós nos conhecemos, né? Olha que legal. Verdade, né? Nossa, foi ano passado, né, na jornada, acho que você participou com a gente. Participei sim. Aí uma amiga falou muito bem de você, que é a Tati, que é do nosso grupo da jornada aí. Aí ela falou assim, ó, vai conhecer o trabalho dela, que eu conhecia só, né, de ouvir falar tal, mas eu não acompanho muito a TV Novo Tempo, né? A gente acaba não tendo televisão Uhum, aqui em casa, a gente nem assiste. Aí, mas ela é tinha verdade. comentado. Aí eu comecei a investigar, fazer umas pesquisas aí. Aí gostei muito do seu trabalho, me senti muito honrada por você ter participado conosco daquele projeto, né? E aí, então, eu me senti tão honrada que até te convidei agora para esse novo. Mas vamos lá, Sheila. Boa noite, pessoal, novamente aí. O pessoal vai entrando, né? Para mim, esse é um novo horário, né? Eu geralmente faço à tarde, mas eu até gostei, porque eu fico mais tranquila aqui também, até para me arrumar e tudo, né? Fazendo uma make, porque à tarde fica mais complicada com a bebezinha, né? Mas Pilotinha tá para dormindo? tá dormindo. Aí agora o marido tá de plantão. Aham, Tá de tem que plantão ficar, aí, né, se ela alguém? acordar, tem que ficar. Mas aqui, Sheila, o clima tá friozinho, hoje esfriou bastante. Eu tô falando de Nossa, nós estamos aqui em Florianópolis, São né? Paulo, a gente está com um tempo muito seco. E tá Aham. sol e não tá chovendo, né? Então tá bem seco. Tá quente, tá bem quentinho, tá uma noite gostosa. Tô Ah, até é aqui suando, ó, deu. um pouquinho. Porque eu Oh, terminando e elas pediram para eu encerre com a oração e eu encerrando e pensando, faltando 2 minutos, 3 minutos. o bom é que você já Muito está bom. pronta, já está arrumada, já fica pronta para, né, para tudo. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Michele, né? Eu estou aqui falando sobre organização, produtividade. Na verdade, eu estou falando sobre produtividade. A organização é um braço dela, não dá para a gente ser produtivo, ou até dá, mas menos, né? Se a gente está querendo uma vida, né, de alta performance, né? Se a gente quer melhorar, a gente vai ter que se encontrar com a organização, não tem jeito, é um braço ali, né? A rotina, a organização, o planejamento.
aí a gente acaba se conectando de alguma maneira com pessoas que falam também sobre isso. Então, assim, Sheila, é engraçado que algumas mulheres me perguntam, Michele, você é personal organizer? Eu, não sou. Você Me sabe que sinto até eu lisonjeada. quase fiz engenharia de produção. Cheguei a prestar vestibular. Sério? Olha, você Tem se dá bem também. tem uns 2 anos, mas aí agora eu fui para a neurociência. Primeiro eu quero Ai, entender é muito vou entender interessante. primeiramente dessa mulherada que eu trabalho, depois eu vou para a engenharia de produção. Eu gosto também, é uma Olha área que que eu gosto. legal. É uma área bem interessante. Então, aí como engenheira de produção, né, acabei estando agora nessa fase no lar aqui, resolvendo priorizar um pouco mais a família. Aí não tem jeito, né? A gente que sempre trabalhou com essa área aí de produção, com produtividade, né? Mesmo que nas grandes empresas aí, a gente vem para casa, tem que fazer alguma coisa, né? Verdade. Tem É que igual tomar te conta, né? colocar, eu acho, Sheila, também assim, é igual te colocar na área de engenharia. Com certeza você vai dar uma reviravolta também, porque você vai colocar ali as suas impressões, né? Aquilo, a Sim, sua história de vida ali. Então a gente acaba fazendo isso também. Mas a Sheila é uma convidada ilustre da gente, a gente já convidou, certeza. tenho muito carinho, tá? Por essa relação de amizade virtual que a gente está desenvolvendo e pelo Verdade. seu trabalho, tá? E eu me sinto honrada por isso, porque eu admiro o seu trabalho, eu acho que você faz um trabalho muito bacana, principalmente nessa questão de ajudar as mulheres nessa área, porque é uma área que realmente nós precisamos, a gente está aprendendo a cada dia. Mas a Sheila, gente, tem um currículo aí muito bonito, tem uma vasta experiência na área, e ela não começou cedinho, não. Ela começou aí depois dos 30. Então, Oh, assim, mais motivador ainda para nós, né, que estamos assim, já passamos dessa fase, e a gente pode pensar, poxa, mas será que há jeito para mim? Há jeito. Sheila, fala de você, já acho que você tem muito aí a falar, é um prazer. Fique à o vontade. prazer é todo meu, agradeço todo o carinho, né? Esse carinho virtual aí que a gente não se conhece pessoalmente, mas que a gente já desenvolveu uma pela outra, pelo trabalho, pelo respeito pelo Verdade. meu trabalho também. Eu também tenho muito respeito pelo seu trabalho, gosto da forma também que você ensina, acho muito legal, e por isso que a gente se conectou, né? Porque Verdade. a gente soma os nossos conhecimentos, e isso é muito legal. E eu acho que todo mundo sai ganhando com isso, né? A gente, porque a gente aprende, as pessoas que estão nos assistindo, então acho que é bom para todo mundo. Eu trabalho com organização desde 2010, não nasci uma pessoa organizada, muito pelo contrário, eu sofri, né, bastante com a desorganização. Eu tenho desorganização crônica, que não é uma doença, mas é uma característica que pode levar a doenças. Então, essa minha desorganização crônica me atrapalhou muito na minha adolescência, me atrapalhou demais na minha idade adulta, porque o desorganizado crônico, ele não conclui aquilo que ele faz, né? Ele não termina projetos, ele tem problema com horário, ele tem muitas ideias, ele pensa muito e não consegue executar tudo aquilo que ele tem para fazer. E eu sou assim, minha mãe era extremamente organizada e limpa. Então, ela Sério. exigia demais de mim, né? Na verdade, não é que ela exigia demais. Ela me exigia o suficiente, mas eu não tinha condições de agradá-la e de fazer aquilo que ela pedia. Então, a gente teve muito conflito nesse sentido, sabe? Meu guarda-roupa era sempre muito Uhum. bagunçado, meu quarto era sempre muito desordenado. É, eu sempre fui uma excelente aluna, sempre fui muito boa aluna, tirava notas boas, porém eu não entregava nada. O meu caderno era sempre em branco, porque eu sou auditiva, então eu aprendo escutando, eu não aprendo escrevendo, né? E, então eu tinha Uhum. muita facilidade de ouvir um professor ensinar e aprender só dele falar, mas eu tinha dificuldade de executar aquilo. E essa dificuldade me acompanhou bastante, né, na vida adulta. E quando chegou por volta, depois dos meus 30 e poucos anos do nascimento da minha segunda filha, acho que ela nasceu, eu tinha 36. Acho que eu tinha 36 anos. Eu consegui fazer uma Não faculdade, fala era muito, não. Não professora, fala muito, não, que senão você vai entregar a sua idade. né? Não posso falar que Pietra já tem 10, Deixa a né? Cutis, deixa a Cutis aí falar que você tem menos. Não precisa entregar Deixa muito, quieto. não. Não Você posso tá falar que bem, minha Sheila? caçulinha Tá já tem 10, ótima. né? Tá ótima, pois é.
E aí, quando ela nasceu, eu entrei assim numa paranoia. Eu fiquei muito frustrada, porque eu não era feliz com o meu trabalho. Assim, o desorganizado crônico, eu não sabia até então que eu tinha desorganização crônica. O desorganizado crônico, ele se frustra, porque tudo que ele começa, ele não termina os projetos, né? E isso me trazia uma insatisfação muito grande. Porque, na verdade, eu não tinha descoberto meu propósito ainda, né? Eu sempre fui É, isso muito tem muito a voltada para as ver. artes, né? Eu sou professora de artes, amo, Hum, sempre dancei muito, então eu fiz balé até os 26 anos, sempre fiz dança, eu era muito magra, magérrima, bailarina clássica. Sempre gostei de teatro, canto, né? Eu canto também. Então, sempre gostei de estar olha, envolvida na área da cheio de arte. habilidades, né? Só que era tudo, nada me satisfazia plenamente, nada me trazia. Eu não sabia realmente o meu propósito. E aí, com o nascimento da Uhum. minha filha e com essa frustração, Da eu segunda, fazendo do segundo filho ou terapia do primeiro filho? do segundo filho. Segundo. Eu tinha um filho muito pequeno, de 2 anos e pouco, e nasceu minha segunda filha, e eu me vi no caos. Eu mudei quando ela tinha 22 dias, né? Então eu estava numa mudança de cidade, eu não tinha ninguém próximo de mim. Eu passando Ah, aquele puerpério, né, com um bebê de 22 dias, um marido que ia começar a almoçar em casa, a rotina ia mudar, porque a gente estava próximo do trabalho dele, com um filho que ia começar a frequentar a escola agora com quase 3 anos. Então, toda a minha rotina mudou e eu me vi muito frustrada. E eu fiz uma oração mesmo, Michelle. Eu fiz uma oração pedindo para Deus que Ele me ajudasse naquela situação. Eu não estava feliz, eu uhum. estava muito insatisfeita com a vida que eu estava levando. Profissionalmente, eu achei que eu tinha me encontrado, eu estava feliz porque eu estava dando aula. E a gente conversando com meu esposo, a gente decidiu que eu não podia continuar trabalhando, porque o salário que eu ganhava era um salário de R$ 843. Uhum. E eu praticamente Você ia pagar pagava para para as trabalhar, meninas né? cuidarem da minha casa. Eu É, sempre paguei alguém para cuidar da minha casa. Eu nunca sim. gostei da casa bagunçada, mas eu não tinha prazer em fazer nada na minha casa. Eu não Uhum. administrava a minha casa, eu não conhecia a minha casa. Então, Uhum. quando chegava no domingo, eu ligava para a menina que trabalhava em casa e perguntava para ela onde estavam as coisas do meu marido, onde estavam as coisas dos meus filhos. Eu não conhecia a minha casa. E foi nessa época que eu falo que Deus respondeu a minha oração. A minha irmã me convidou para assistir uma palestra de uma personal organizer, que ela ia falar sobre a organização da casa e da dinâmica da casa. E eu fui. Num domingo, eu deixei minha filha com 20 e poucos dias, deixei leite para o meu marido amamentar lá, né, com a mamadeira lá para ela, e fui. Quando eu entrei no auditório, a palestrante falou: e você que nasceu desorganizada não precisa morrer desorganizada. Eu falei, eu tô no lugar certo então, porque sou eu essa daí. E ali ela ensinou dicas muito práticas de como organizar a cozinha. Então ela organizou a despensa, ensinou como dobrar o pano de prato, como otimizar as gavetas, as vasilhas de plástico. Eu fiquei encantada com aquilo, assim, com aquela dinâmica, sabe? Que aquilo era possível. E eu cheguei na minha Uhum. casa, eu apliquei na minha casa e funcionou. E o que mais Uhum. me interessou é que não só funcionou a organização, mas como eu conseguia manter a ordem, porque eu conseguia visualizar aquilo que eu tinha. E eu tinha um sistema que Mais funcionava para legal. mim. E eu Uhum. fiquei tão encantada, que eu virei a louca da organização. Aí eu comecei a ir onde eu ia na casa das minhas Aí irmãs, bateu a mamãe, né? O sangue da mãe. O sangue da mãe totalmente. baixou. Baixou assim que foi. Baixou ali, mamãe incorporou. Olha, e eu comecei. E aí eu lembro que calhou, né? Logo depois eu fui diretora das mulheres da minha igreja, né? Do Ministério da Mulher da minha igreja. E nós Uhum. fizemos um chá para as mulheres. E eu decidi ali ensinar para elas tudo que eu tinha aprendido. Então, como dobrar um lençol de elástico, Ah, como isso é organizar uma chato pra caramba, hein? gaveta. E aí, elas começaram a falar: gente, isso é muito maravilhoso. E eu acho que eu estava tão maravilhada que só que quem me conhecia muito bagunceira, eu tinha minhas primas de Minas, né, e tal, vieram até de surpresa para ver, sabe, a minha casa, se era aquilo mesmo, se a minha gaveta realmente estava organizada, porque ninguém acreditava que era possível essa Aham. mudança em mim, né? E então, assim, quando isso para mim foi nessa época que eu descobri o meu propósito. Eu sempre gostei de falar em público. Eu tinha Uhum. facilidade, por exemplo, de apresentação de trabalhos, porque eu não escrevia, mas eu apresentava bem nos seminários, Sim, né? era boa de Eu sempre improviso, gostei né? de ensinar. Eu tenho o dom de ensinar. Eu era uma boa professora, né? Quando eu lecionava. Uhum.
Eu não tinha aquela organização, às vezes, com o meu material, porque eu não sabia como fazer isso, mas eu Plano de aula, então, acho que a diretora devia querer te me torcer o matar pescoço. Sei como todo que é dia. isso. Então, assim, foi muito, muito desafiador para mim, mas para eu descobrir isso foi muito interessante também. E ali eu descobri meu propósito. Meu propósito era ajudar pessoas, assim como eu, que um dia sofreram com a desorganização, usufruírem o benefício de uma vida mais organizada, sabe? E isso, eu comecei a ter tantas ideias de organização, que eu comecei a ficar enlouquecida, assim, porque tudo eu vi organização. Eu comecei a ver organização em tudo. E realmente há organização em tudo, né? Em Então tudo, eu vi verdade. organização para idosos, organização para jovens, organização para quem estava morando em república, organização para quem era dona de casa, organização para criança, organização, sabe, para estudante. E eu comecei a pensar, pensar, pensar e comecei a colocar aquilo tudo no papel e foi crescendo assim um monte de coisa. E nessa época aconteceu que eu ganhei um prêmio, né? Eu participei de um concurso, na verdade, que era a Escola de Você. E na Escola de Você eu ganhei esse prêmio, que era um prêmio em dinheiro patrocinado pela Unilever. E eu ganhei, assim, uma mentoria. Então eu pude colocar muitas coisas em ordem ali, aprender algumas coisas dentro da organização também, que não adiantava eu dar tiro para todos os lados, né? O leque da organização era muito grande, Era muito então eu grande, é foquei verdade. eu Aí você foquei focou na assim, casa. fora casa. Mas eu Uhum. gosto desse negócio da casa, porque eu sou muito família, eu gosto da minha família reunida, Hum. eu gosto do bem-estar da casa. Então eu foquei bastante nisso aí. Foi aí que eu desenvolvi alguns cursos, pensando sempre no bem-estar da família. E é muito gostoso a gente ter uma casa organizada, uma casa que funcione para sua família, uma casa que não te deixe estressado. Eu sempre falo que a sua casa, ela precisa de ser um retiro, né? Você tem que ser assim, um lugar É. que te faça bem, não te faça mal, né? Tem que ser um lugar que você tenha prazer de estar e saudade para voltar, né? Então, assim, às vezes a gente tem Uhum. muita gente que entra em casa, a casa cria pânico, a casa te dá ansiedade. E é tão louco isso que se a gente pensar que assim, existem pesquisas, né, que falam que pessoas obesas tendem a morar em casas que não são organizadas, porque Olha. a desordem da cozinha, por exemplo, faz com que você coma mais, né? Então, quando Sim. você não tem isso não te ajuda na dieta, por exemplo, ter uma cozinha bagunçada. Te causa Interessante. cortisol, então hipertensos, né? Pessoas que têm hipertensão, pessoas que são muito agitadas, que são deprimidas. Eu nem estou falando da depressão mesmo, mas às vezes tem aqueles momentos de tristezas contínuas em casa, que ficam Uhum. desanimadas, desmotivadas. Muitas vezes isso é a falta de ordem, né? Então, assim, a Interessante. ordem na sua casa, ela pode impactar positivamente ou negativamente para você. E isso, para mim, me traz uma satisfação muito grande de ensinar para as pessoas que com dicas muito simples, com coisas simples no dia a dia, ela pode mudar esse ambiente. Né? Você não precisa ficar Uhum. escrava da sua casa. Você não tem que pensar na sua casa 24 horas. A casa ela tem que trabalhar para você, sabe? Ela tem que funcionar para você e para sua família. Ser algo gostoso, ter um lugar prazeroso para você estar, para você receber, né, pessoas que você gosta. Nós não estamos no momento agora podendo receber, mas eu gosto de É. receber pessoas. Eu gosto de usar o que eu tenho para minha família. Então, você fazer uma mesa para sua família, uma mesa posta, com coisas simples, com coisas que você tem em casa, né? E Sim. viver com menos coisas, porém mais tempo, ter um tempo de maior qualidade para você, para sua família. E é isso que eu venho falando aí nesses anos agora. Nossa, é muito interessante. Ontem eu te falei, né, que eu resolvi até ver alguns vídeos seus antigos, dar uma fuçada lá, dar uma olhadinha, porque às vezes a gente tem coisa que já falou, né? E aí eu gostaria que você trouxesse talvez para reforçar. Mas a gente estava conversando, né, Sheila, sobre a questão da produtividade, né? Na engenharia, né, e na área da administração, enfim, a gente sabe que a produtividade é uma relação da produção com os fatores de produção. Esses fatores, eles podem ser pessoas, coisas, né? Podem ser materiais. E a produção, são os bens, né, que são resultantes disso, serviços e tal. Então, assim, a produtividade é essa relação. Em resumo, é o seguinte, é o quanto que eu estou o quanto que eu estou gerando.
Então, por exemplo, se eu estou, né, trazendo para o nosso ambiente familiar, que é o ambiente que você gosta de falar, é um ambiente que hoje eu estou numa fase, né, que Uhum. está mais no lar. Mas assim, ó, trazendo isso para a prática, eu estou na cozinha, né? Eu, uma pessoa, estou ali na cozinha, eu estou ali como fator de produção. E aí, na hora que eu cozinho o alimento, eu estou produzindo, né? E eu estou gerando, gerindo toda aquela situação para produzir esse prato de alimento. Então, eu Uhum. tenho ali a relação da produção com o fator, né? O fator de produção, e estou gerando algo. Quando eu faço isso da melhor maneira possível, eu estou tendo uma relação de produtividade melhor. Quer dizer, quando eu uso essas duas coisas, né, da melhor maneira possível, a Uhum. pessoa que está produzindo com o fator de produção, eu tenho aí a produtividade. Ela pode ser mais alta ou menos alta, ou ela pode ser zero. Por exemplo, se eu chegar ali e não fazer nada, simplesmente pegar alguma coisa pronta, eu não estou tendo essa produtividade alta. Mas o que a gente tem falado, Sheila, é que a gente está tentando, né? A gente está sempre aí procurando, nesse processo, né, chamado vida, sermos mais produtivas. E É aí isso. foi isso que eu estava pensando, eu conversei com você, sobre como seria uma casa produtiva, né? Por Uhum. quê? A casa, olhando esses fatores de produção, a casa é um fator de produção. Nós, a família, né, somos ali, né, essas pessoas que estamos obtendo dela alguma coisa para que ela seja mais produtiva. Se a gente Uhum. fizer essa analogia com a organização, com as empresas, seria mais ou menos Sim. assim. Então, por exemplo, Sheila, uma casa que utiliza o seu espaço, o quintal, por exemplo, para fazer uma horta, né? E aí eu faço ali, estou produzindo, né, alimentos, enfim. Essa casa, ela está sendo mais produtiva até do que uma outra que não tenha. Hoje Sim. em dia, na pandemia, quando a gente está usando a casa para o home office, a casa para o escritório, a casa para a telemedicina, a casa para ser a igreja, eu estou tornando essa Escola, casa né? para a escola, eu estou trazendo esse potencial da casa, que antes era só para trazer o conforto e bem-estar, e ali está unindo essas famílias, essa casa passou a ter, né, essa produtividade, se a gente está trazendo para isso, Uhum. maior, porque ela passou a produzir, ela passou a desenvolver outros papéis que antes não existiam. Sim. Então, assim, aí trazendo para o nosso contexto, né? Que eu falo muito sobre produtividade, adoro falar sobre isso, mas aí eu trouxe a Sheila para ver. Sheila, como é que a gente pode, então, na sua área lá, que você trabalha mais com essa coisa da organização da casa, apesar que eu sei que você fala também sobre disciplina, sobre foco, você também fala sobre isso, que eu Sim. acho Sim. interessante, mas como é que seria, então, uma casa organizada que me servisse? Que me desse, então, esse fator de produtividade aumentada. Fala para a gente, que eu sei que você trouxe 10 dicas para a gente aí. Eu trouxe. Eu acho que assim, sabe, algumas coisas que nem tinha anotado aqui, mas assim, o menos é mais, né? Eu falei sobre isso. Uhum. Eu acho que hoje nós vivemos num mundo de um extremo consumo. As coisas estão muito fáceis. Então, se você trabalha, se você tem aí um dinheiro, se você tem uma renda, fica muito fácil de você adquirir as coisas, né? Mesmo que você de repente não consiga comprar o melhor ou o mais caro, mas você consegue adquirir de alguma forma. Existem milhares de parcelamento, milhares de formas de pagamento. Vi aí que agora o WhatsApp agora vai liberar, né, pagamentos também, né, através do Pois é. Nubank. O Então, assim, Telegram também já começou a fazer isso. todo mundo já está, de alguma forma, facilitando. E a gente já começa a adquirir coisas, e eu falo isso porque quando eu vou organizar a casa de clientes, muitas vezes eu chego em armários de pessoas que elas ficam admiradas de ver as roupas. Gente, eu não lembro dessa roupa. Gente, olha essa roupa com etiqueta. Né, da bolsa, do sapato, que às vezes, gente, eu não lembrava mais dessa peça, eu não lembrava mais dessa louça. Às vezes nem lembra do que tem, né? E vai adquirindo mais e mais e mais. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa de parar com esse consumismo desenfreado. A gente precisa de ter coisas que façam sentido para a vida da gente, que vão ser úteis para quem nós somos, né? Que vão ser úteis para nos servir.
mas não para Uhum. causar mais danos, para a gente gastar mais tempo. Então, imagina, uma casa que você tem muita roupa que você não utiliza, a demanda de tempo para você manter essas roupas lavadas, limpas, guardadas, organizadas dentro do armário, a demanda vai ser muito maior do que se você É tivesse um verdade. determinado número de roupas que te favorecesse, que te ajudasse no seu dia a dia, mas que a demanda fosse menor, né? Então, eu acho que a gente precisa de parar de consumir excessivamente. Então, a Comprar primeira de dica forma seria consciente. essa? A primeira dica seria essa? O menos é mais? Não, isso é só para a gente começar. Ah, tá. Vou Eu estava separar aqui a anotando aqui, ó, primeira dica, como uma boa aluna que né? aprende escrevendo. Eu já sou diferente de É, você. né? Tá vendo? Você falou que Então, aprendeu eu, ouvindo, eu já aprendo escrevendo. Para mim, eu eu escrevendo já prefiro. está assimilando tudo. Ah, então Então, interessante. olha, Ô, a Sheila, é primeira que interessante. eu coloquei criar Hum, rotinas. Você precisa, hum, para você ter uma casa que funcione para você, essa casa precisa ter uma rotina. Essa casa não é pode funcionar verdade. aleatoriamente. Então, eu sempre separo pelo menos duas rotinas: a rotina da manhã e a rotina da noite. Eu nem falo tanto da Uhum, rotina da tarde, sabe? Porque eu acho que também é, é importante, não que não seja. Mas para quem está começando, não sabe por onde começar, organize a sua rotina. Para organizar a é. sua rotina, eu sempre dou a dica de você escolher 5 coisas para fazer antes de dormir todos os dias. E 5 coisas para fazer de manhã todos os dias. Então, essas 5 coisas à noite pode ser escolher a sua roupa do dia seguinte, tá? Porque quando você escolhe uma roupa independente, se você trabalha fora, se você está em casa, se você está em casa trabalhando em home office, você não vai ficar de pijama o dia inteiro. Isso vai te trazer uma improdutividade. A sua casa vai sempre estar com aquela casa de que está pronta para dormir, cama desarrumada, você de pijama. O seu corpo não entendeu ainda que já acordou, que já está a hora de produzir, sabe? A sua casa não entrou no ritmo ainda de produção. Então, é importante, sim, a gente selecionar a roupa do dia seguinte. Isso para quem trabalha fora, para quem trabalha em casa, para quem é dona de casa, é importante fazer isso. Uma outra coisa, à noite, você pode destralhar a sua casa, fazer aquele cata rapidinho, sabe, de 20, 15 minutos, tirar o que está fora do lugar, porque isso ajuda também na produção. No outro dia, mesmo que você não vá organizar cada coisa no seu lugar naquele momento, mas você vai fazer isso logo pela manhã no outro dia. Mas a casa dormir destalhada, isso é muito bom, né? É gostoso a Uhum, gente dormir num ambiente mais organizado. Você pode dormir com a sua pia limpa. Isso ajuda demais na uhum. produtividade e no bom Ah, é andamento da verdade. casa, né? Isso Quando faz a uma pia está diferença, né? limpa, você levanta de manhã para tomar o café da manhã mais tranquilamente. Você vai preparar um almoço, é mais tranquilo. Você vai preparar um jantar, é mais tranquilo. Quando junta a louça do café com a louça do almoço, com a louça do jantar, olha, a gente já fica toda antarantada, né? A cabeça É. já dá aquela pirada. Né, e fora a Então, limpeza, né? Que é você, assim, é tão gostoso estar no, acorda de madrugada, vai tomar uma água, né? né? Ah, você chega É outra assim naquele coisa. ambiente, é outra coisa. Né? Também você pode recolher o lixo da casa, eu acho importante, o lixo mesmo, o lixo da cozinha, de banheiro, porque não é salubre você dormir com esse lixo dentro de casa. Então, o ideal é que a gente sempre retire o lixo noturno e coloque numa área externa da casa, tá? Ou na lavanderia, ou no quintal, se você tiver. Então, seria isso. E por último, eu falaria olhar a agenda do dia seguinte, só para dar aquele start, sabe? Lembrar, né, das coisas que você tem para fazer. Quando a gente anota, a gente tira o peso das costas e da cabeça. Você não precisa de ficar guardando Sim. tudo na cabeça e tudo aqui, ai meu Deus, o que que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, porque você já anotou. Então, quando você olha, amanhã eu tenho que marcar consulta, eu tenho que fazer supermercado, eu tenho uma reunião, fica mais fácil quando está anotado. Então, escolha 5 coisas para fazer todas as noites. Pode ser essas 5 Uhum. ou não, né? Você pode escolher outras 5. E 5 coisas de manhã. Então, de manhã, eu falo, lavar a louça do café da manhã, porque aí você vai manter a sua pia limpa, né? Não vai Uhum. juntar com a louça do almoço. Você pode olhar novamente a sua agenda, porque aí o dia já começou. Às vezes você já recebeu um telefonema, às vezes coisas já aconteceram. Se vestir como se você estivesse pronta para sair, sabe? Então, assim, Aham. é pentear o cabelo, é estar pronto. Se você precisar de ir ao banco, você pode ir. Isso para quem não trabalha fora. Se você precisar de Uhum. ir ao banco, você está pronta. Se você precisar de ir na escola buscar o seu filho, você está pronta. Se você precisar de ir ao supermercado, você está pronta. E você está arrumada.
E assim, a gente está arrumada, até no curso, quando eu falo no meu curso, a gente fala até de uma make, às vezes, sabe, tirar a olheira, Sim. a gente se Uhum. sente melhor, né, com a gente mesmo, ter aquele É verdade. autocuidado, sabe? Pentear o cabelo, né, escovar ali, passar um hidratante, enfim, passar um perfuminho para ficar em casa mesmo, é para você, para que você fique bem. Isso vai te ajudar na sua produtividade, né? No seu dia a dia. Você não vai estar ali com aquela cara de morta o tempo todo, né? O dia inteiro. Ô, Sheila, isso é interessante, né? Eu passei a fazer isso tem uns 2 anos, acho que vai fazer 2 anos, né? Eu também comecei com esse hábito. E é muito interessante, porque antes, assim, eu sempre trabalhei fora, né? Aquela coisa toda, então eu já fazia isso. Aí quando eu vim para o Naturalmente. ambiente do lar, a gente acha que não é legal, que não precisa, né? Ah, eu vou ficar gastando maquiagem à toa, né? Você acha assim? Isso, isso. E aí eu fiquei assim, gente, mas a gente se arruma para os outros, né? De fora, que não tem nada a ver com a gente, mas a gente quer demonstrar uma aparência para que tá legal. Uhum. E para os de casa mesmo, a gente se apresenta largadamente, né? E, na verdade, está errado os valores, né? São as pessoas que nós mais amamos, nós Pois deveríamos, é, de né? fato, fazer diferente, né? Demonstrar para ele. É uma forma de respeito. E aí eu não entendia muito bem, sabe, Sheila? Na verdade, quando eu comecei a olhar e entender que isso é uma forma de amar, né? Você se Uhum. apresentar para o outro como o que é mais belo, porque na verdade Deus é belo. As coisas Sim. que Deus fez é de muita beleza. Por que que eu Uhum. vou então negligenciar isso se é o meu próprio corpo e se meu corpo representa, né, o templo de Cristo? Então, assim, tem muitas coisas envolvidas aí que se você for Muito. avaliar, isso realmente é uma atitude, é um hábito muito importante. E Você que, sabe, além eu de tenho tudo, você ganha aprendido de algumas brinde. coisas. Comer Uhum. alimentos que vão nutrir o seu corpo, né? Que não vão simplesmente alimentar. Eu estou mudando esse conceito em mim. Eu estou aprendendo, por exemplo, a tomar água, que é um hábito que eu não desenvolvia. Isso tudo faz parte do autocuidado. E automaticamente você fica bem melhor quando você está assim, quando você tem esse Sim, cuidado, esse olhar diferenciado, né? Eu lembro sim. que tem algumas técnicas, por exemplo, da Mary Kay mesmo, fala que primeiro você tem que se arrumar para você, mesmo que você vai ficar em casa, faça sua maquiagem, se produz. Ela mesma fala isso antes de você sair para vender o seu produto, né? Então, às vezes, é o que você está falando, às vezes a gente, só porque a gente está em casa, está com o filho, está com o marido, ou você está em casa sozinha, tudo bem, né? Vou ficar largada mesmo, sabe? E isso não ajuda na nossa produtividade. É, É. eu falo recolher o lixo da casa de novo, né? Limpar as áreas planas da casa. As áreas planas são os hotspots que a Fly Lady fala, né? Falei, Normalmente ele são fala, áreas que bagunçam facilmente. Então, tudo que é plano na casa tende a bagunçar mais rápido. Mesa, bancada, poltrona, até mesmo o chão, a cama. Então, tente manter essas áreas planas, destralhadas, sabe? Sem bagunça, sem as coisas que não pertencem àquele espaço. Arrumar a sua cama, sim, arrumar as camas todos os dias. Porque às vezes o que acontece? As pessoas falam, por que que eu vou arrumar minha cama? Vou voltar para dormir mesmo. Não, né? isso é Arruma papo de a sua cama, adolescente, hein? deixa a sua cama arrumadinha. Então, olha, a gente até perdeu um certo tempo aqui, porque eu acho que de todas as dicas, a rotina organizada, eu acho que é a primeira, porque é a principal mesmo, eu acho que é importante. Depois, Uhum. priorize o que é importante. As pessoas não sabem o que é importante, Michelle. E as pessoas vão apagando incêndio o tempo todo, né? Então, tenha Uhum. diferença do que é uma coisa importante, do que é uma coisa que é urgente, e é uma coisa que você pode deixar para depois, você pode fazer com mais tranquilidade, né? Urgente é assim, a criança engasgou com uma moeda, você tem que socorrer naquele momento, né? Uhum. Isso é urgência. Algo importante é algo que você precisa fazer, você tem que fazer naquele tempo e você não pode esquecer de fazer, né? E algo que você Uhum. pode deixar para depois, mas isso não é uma procrastinação. Deixar para depois assim, você pode resolver, mas pode levar mais tempo para você fazer, é algo que você pode deixar no terceiro plano. Então, as coisas importantes a gente não pode deixar de fazer. Então, faça o que precisa ser feito, sabe? Porque a gente costuma procrastinar isso daí. Então, às vezes você tem um Sim. telefonema para dar, algo que você precisa de comprar, algo que você precisa fazer na sua casa e você não faz. E aí isso junta com outras atividades e aí é onde que a casa começa a ficar agitada, porque você começa, ai meu Deus, ai eu tenho que fazer isso, ai eu tenho que fazer aquilo, né? E é porque a gente não dá conta, não prioriza as coisas, a gente precisa de aprender a É priorizar. verdade.
E, Gerenciar Sheila, o tempo, sim. é interessante o seguinte, que a gente sempre fala aqui, né? Que quando você não prioriza, não, ou então a pessoa acha assim que não, tudo é importante, né? Pois é, tem isso As minhas também. mentoradas falam assim, às vezes, não, mas não tenho como fazer essa priorização, porque tudo é importante. Se tudo é importante, nada é importante. Concorda? Exatamente. Porque você pode colocar em qualquer escala. Então, na verdade, tem, né? A Uhum. tríade do tempo fala muito isso. Eu gosto do que o Christian Barbosa fala, Deixa. do urgente, né? Do importante e do circunstancial. Mas, enfim, é isso que você falou, só para complementar. Pode seguir, que Uhum. o tempo é curto e eu sei que tem bastante dicas. Isso. Gerenciar o tempo. Eu falo sempre da roda do tempo, né? Da roda da vida. Eu acho que até tem um Ah, eu aqui. também. Aham. Ó, para quem A não minha mentorada conhece, também faz isso. É tão ó, bonitinho, fica tão bonitinho, coloridinho. né? Isso daqui, a Aham. primeira vez que eu fiz, me assustou bastante. Então, eu acho bem legal a gente Hum. colocar para a gente ver onde a gente está, a demanda do nosso tempo, né? Redes sociais, família, saúde, exercício físico, trabalho, onde, né, religião, onde que você está gastando o seu tempo e como que você está gastando esse tempo. Então, a gente gerenciar isso. Hoje eu tive uma conversa com meus filhos, eu estava falando sobre isso. Falei assim: olha, vocês começaram a perder tempo com TV, né? Então, assim, a gente. Porque aqui eu tenho um controle com o tempo de tela deles e tal. E tem umas 2 semanas que o negócio tá meio frouxo, assim. E automaticamente, quando você percebe, tá vendo mais vídeos no YouTube, tá assistindo mais programa de TV. E isso vai perdendo tempo. Aí deixa de fazer um curso, deixa de estudar, ou deixa de fazer alguma coisa útil, né? De tomar um sol, de ver a natureza, sei lá, de fazer alguma coisa que seja bom. O gerenciamento de tempo é muito importante. E você tem que ver como uma gerência mesmo, como um gerente de uma loja, um gerente de uma empresa, como ele, né, ele condiciona tudo ali, como ele organiza tudo para funcionar. E a gente gerenciar o tempo da gente, isso vai trazer muita produtividade para a gente, para o nosso dia a dia, é super importante. E o bom andamento da casa, o bom funcionamento da sua casa também, né? Porque você tem um dia para cada coisa para você fazer, você não se desgasta, por exemplo, num dia exaustivo de faxina, né? Você faz cada coisa um pouquinho no dia. Então, por exemplo, às terças-feiras eu gosto de lavar os tapetes da minha casa, pequenininho. Então, tapete de banheiro, tapete de cozinha. Eu tenho um dia para cada coisa, para que eu não tenha um dia exaustivo de faxina. Isso é o gerenciamento doméstico, Aham. né? E Você faz automaticamente assim, Sheila? Você faz esses cronogramas assim, porque eu sei que o método Freireire tem um jeito, o Mary Kondo tem outro jeito. Você tem o seu jeito ou você eu usa tenho, alguns acho que um desses? pouquinho do melhor de cada uma, sabe? Das grandes Aham. métodos aí. Eu fui aprendendo e eu coloquei o que funciona para mim, montei algumas coisas. Então, por exemplo, eu fiz um curso onde eu aprendi a fazer o alimento da comida da semana toda em 2 horas e meia, no domingo, Uhum. né? Tem todo um esquema para você fazer, né? Você faz o mise en place, que é o preparamento, o preparo dos alimentos e tudo que você faz. Mas para mim super ajudou durante a semana. Então, como a minha semana é corrida, principalmente com as coisas online agora, eu tenho mais tempo, né? E a família não fica sem comer. Então, são coisas que a gente vai fazendo para gerenciar e para que funcione bem, para que não gere um estresse na casa. E como a gente está falando da casa produtiva, isso ajuda também na minha produtividade e a casa se torna mais produtiva, né? Porque se eu Sim, não puder pegar um alimento na geladeira e esquentar, ou, né, refogar, ou fazer alguma coisa, ela está ali. Alguém pode fazer isso, né? Então a casa não sim. vai deixar de funcionar por isso, né? E eu Ótimo. não estou fazendo naquele momento, mas alguém vai fazer. Fazer Uhum. pausas. Isso eu Uhum. aprendi. Eu emendava uma atividade na outra. E isso era estressante para todo mundo, não só para mim, como para todo mundo da casa. E eu ouço muito das mães, que tem, principalmente as mães com filho pequeno, e geram uma culpa. Ai, meu filho quer minha atenção e eu não consigo dar. Gente, crianças, às vezes, eles só querem um minutinho do seu tempo. Mas que seja um tempo de qualidade. Não precisa de você dedicar ali 5 horas, às vezes. Mas se você parar 15 minutos, 20 minutos, mas se você se voltar totalmente para a criança, você ouvir, você brincar, você sorrir, ouvir o que ela tem para contar, às vezes, da escola. E é engraçado que, por exemplo, meus filhos estão tendo aula online, mas eles querem me contar como é que foi a aula, o que o professor falou, se eu não quero. Então, é um tempo para eles. E esse tempo de pausa, às vezes, eu me distancio também das redes sociais, saio da minha área de trabalho, sabe, é para eles ali. E ali a gente ri, a gente conversa e é gostoso para todo mundo. Aí a gente para, a gente toma um picolé, faz feito em casa, toma um suco.
Você para ir ao banheiro fazer xixi. Eu estava com uma época com infecção de urina por repetição, porque eu segurava a urina um dia inteiro. E eu tinha dificuldade com água, então eu comecei a ter problema de saúde por isso, porque você não parava para ir ao banheiro, você não tem tempo, você não tem uma pausa no seu dia para fazer coisas que são orgânicas e que são importantes para que você fique bem, né? Então eu tenho aprendido isso e tem sido tão Uhum. bom e tão satisfatório, não só para mim, mas para os meus filhos, né? Para a gente aproveitar. Hoje eu tive um tempo, por exemplo, eu liguei para minha prima, saí, fui lá para fora, lá no quintal, lá, e liguei para minha prima, a Uhum. gente conversou de assuntos que não tinha nada a ver, falamos que a gente não se falava já tinha tempo, sabe? Então, assim, tempos de pausa não é improdutividade, pelo contrário, quando você termina, É isso que eu ia você falar. volta mais produtivo, né? Mais Às vezes até um produtiva. cochilo, né? Às É vezes um verdade. cochilo, depois Aham. do almoço ali, você dormir 15 minutos, você vai voltar mais animado às vezes, né? Então, assim, cada um tem que saber o que funciona para você, né? Isso. Se funciona dormir 15 minutos, faça isso. Se funciona conversar com alguém, ou parar simplesmente para ouvir uma música, ó, ou ler um trechinho de um livro, ou não fazer nada. O ócio é criativo, né? E no ócio a gente desenvolve muitas coisas, a gente consegue Sim. resolver muitas coisas. Quantas vezes a gente fica batendo a cabeça para resolver um problema e ai, não consigo, não consigo, não consigo. Quando você fala, ai, eu não vou mais pensar. Ai, Aí seja que vem a como for, solução. o que tiver que acontecer, acontece, você sai. De repente, a solução aparece, né? Porque o ócio é É verdade. criativo, você consegue Oi, resolver coisas, Sheila. né? E você agora que você está trabalhando, está estudando, né, sobre neurociências, né? É muito interessante isso, porque assim, eu tenho experimentado sobre isso também. Alguns dias aí eu estava lendo, né, que essas pausas elas são muito importantes, porque realmente o cérebro, você deixa o cérebro trabalhar. E Uhum, aí eu estava lendo, dizendo assim, que quando você se dedica 30 minutos à leitura, por exemplo, você se pega, fica focado ali, né? Até como a técnica do Pomodoro também ensina, né? 25 minutos uhum. focado, você descansa 5 Depois, minutos, enfim. Você foca naquela leitura ali. E aí, depois que você lê, para, descansa, vai fazer outras coisas tal. O cérebro, ele trabalha para você. Ele começa, na verdade, a fazer as sinapses, né? E a fazer as uhum. conexões com São as outras conexões para experiências que você aprender. teve. E aí, Uhum, durante o dia, se você começar a lembrar e fazer, né, essa conexão, tentar realmente praticar, ou então até relembrar o que você leu, você vai tendo insights incríveis durante o dia, incríveis, uhum. porque você deixou ele. Então, assim, utilize o cérebro a seu favor. Eu sempre falo isso. Utilize o cérebro a seu favor, né? Porque ele está ali pronto, querendo te ajudar, e às vezes a gente até atrapalha, né? Sim, Então, assim, verdade. sobre o ócio criativo que você falou, realmente, as pausas são necessárias. E às vezes o melhor que tem que ser feito é não fazer nada. Sim. Às vezes a gente está tão esgotada, tão estressada, e a gente fica assim, não, tem que ser produtivo, tem que ser alta performance. Gente, alta performance e produtividade não é isso. Na Uhum, verdade, né, é até diferente disso, né? Você sim. fazer o que tem que ser feito, né? Focado naquilo que tem que ser feito, mas para quê? Para você ter mais tempo para você fazer essas outras coisas, porque essa O pausa que foco você está precisa dando te com gerar seus clareza, filhos, né? O foco isso. precisa te... E eu falo assim, eu sou especialista em rotinas e para pais multitarefas. E quando eu falo multitarefas, porque é uma palavra que é muito utilizada, mas ser multitarefas não, na verdade nem existe, porque ninguém é Eu uma nem máquina, gosto mais dessa né? palavra. E Quando alguém fala assim, comigo, não, eu gente, não sou mais, não sou isso. porque não tem vantagem alguma em ser, né? Não, Muito pelo não contrário. tem. Você está querendo ser muito esperta para dizer assim, olha, eu sou multitarefa, né? Trabalho, sou É, garota esperta. Não. É uma grande não. bobagem, perca de tempo total. Você está se desgastando além. E assim, você falando da sinapse, né? Tão lindo a gente ver, a gente olhar, a gente vê a mão de Deus, assim, né? Na sinapse. Quando você vê a imagem É. mesmo, quando você Não, é tem a ideia, a incrível. aprendizagem, né? É lindo, É, estou apaixonada, aquelas assim. conexões. E Uhum. assim, justamente por isso, mas a gente precisa de deixá-lo respirar, né? Ter esse momento de descanso. E assim, eu aprendi sobre a água, sabe? Eu tô aprendendo tanta coisa, porque eu estou fazendo dois cursos. Eu estou fazendo sobre a Uhum. saúde da mulher e estou aprendendo também sobre a neurociência. E aí, ontem eu fiz uma live, ontem ou anteontem, com a doutora Evelyn, e ela falou sobre Ah, eu como vi.
o ciclo impacta na sua produtividade. Adorei! Eu assisti ontem, não, assisti ontem à noite. Ah, Adorei, porque eu adoro falar não, sobre isso também. E aí, ela é não, especialista, né? ela é especialista. E foi muito gostoso, porque quando ela dividiu ali o ciclo em, né, em 9 dias, né? Os 9 dias iniciais, o do meio e para o final, e ela falou sobre a hidratação, como é importante, você vê, até isso ajuda para o nosso pensamento, né? Quando você tem os Sim. edemas, né, no ciclo, que você não consegue pensar, você tem dor de cabeça, você está em demasiado, você está inchado. Olha só, como tudo isso funciona, né? Como o nosso corpo é um todo. E Uhum. a gente ter esse olhar diferenciado para a gente, um tempo de pausa, falar, gente, eu preciso descansar. 12 minutos, 15 minutos, eu preciso desse tempo para eu me reconectar, né? Para eu voltar mais ativa, isso é muito importante. Eu já tinha falado aqui, mas eu coloquei aqui manter a sua pia limpa, porque eu acho que realmente a Uhum. pia limpa, ela ajuda na produtividade e no bem-estar de toda a casa, porque uma pia suja, é mau cheiro, te dá um estresse, porque a gente fica estressado. Você vai tomar um copo d'água, você não acha um copo, você vê prato sujo. A gente levantar para tomar café da manhã com a lasanha, com o cheiro do limão da salada da noite, né? É muito ruim, é desgastante. Arrume a sua cama todos os dias, tá? E arrumar a cama, eu até falo isso para as meninas, tem até um vídeo que fala sobre isso. Assim, é o seu primeiro ato de organização do dia, é a sua primeira tarefa feita, check, para você colocar, né? Então, assim, Uhum. é o primeiro, assim, eu fiz, eu comecei e terminei alguma coisa. E isso vai te dar uma satisfação e a sua cabeça vai entender que você vai fazer outras coisas. Eu não sei as pessoas que estão nos assistindo, mas quando a gente, quando eu não arrumo a minha cama, levantar e faço, meu dia parece que ele não começou. Eu tenho um problema. É verdade. Depois Uhum. aqui, faça refeições no mesmo horário. Para uma casa funcionar bem, para produtividade, a coisa pior é cada um comer num horário numa casa, ou você mesmo. Almoça às 11 hoje, almoça meio-dia amanhã, almoça 2 horas no outro dia. E sabe, quando eu falo segredos de uma mãe organizada, que eu falo sobre fazer as refeições no mesmo horário, até para as Uhum. mães, isso ajuda o funcionamento orgânico das crianças. A barriguinha vai reclamar de fome no mesmo horário, todos os dias, porque o seu corpo vai Uhum. entender. Então, você fazendo isso, tudo funciona de uma forma melhor, né? A atividade da casa fica mais tranquila e você também. Então, é importante sim fazer as refeições. É claro que existe algumas situações, né? Pessoas que levantam mais tarde ou que almoçam mais tarde porque vão chegar mais tarde do trabalho. Existem as exceções, mas na medida do possível, faça as refeições no mesmo horário. Eu vou assim só falar aqui para depois a gente ir discorrendo melhor, né? Tá. Nono, eu coloquei, tenha um lugar para cada coisa. É muito importante isso na casa para funcionar bem, para ser produtiva a casa. Por quê? Quando tudo tem o seu lugar, qualquer pessoa encontra qualquer coisa na sua casa. Um exemplo que eu tive disso, um pernilongo, eu sou extremamente alérgica, assim, nível hard, né, de picadas de bicho. E um pernilongo Acampamento me picou. desbravador, então você não foi, né? Nunca, nunca pude. Não tive esse privilégio. Eu trabalhava na escola adventista, eu era tesoureira da escola adventista, em São Roque. E um pernilongo Uhum. me picou no dedinho do pé. E ele estava infectado e me deu erisipela e me deu flebite e eu fiquei muito ruim. E eu fiquei com a perna, imagina eu negra, com a perna vermelha igual um morango. E quando eu cheguei no médico, que eu fui no pronto-socorro, ele falou assim comigo: eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Aí eu falei, ele já me olhando assim de pé, antes dele me chamar para a sala. Ele falou: a boa notícia é que eu sou vascular. A má notícia é que você está indo para UTI agora. Então, Nossa. assim, eu fiquei 17 dias no UTI. E já aconteceu isso outras vezes, Uau! por conta de um Nossa. pernilonguinho que picou meu pé. Mas essa não é a parte da história. A parte melhor Aham. da história é que minha sogra estava em casa. E aí eu pude ligar para meu marido, estava comigo no hospital, meus filhos pequenos, né? Então eu pude ligar para ela e falar para ela: olha, pega a toalha em lugar tal, pega não sei o que em lugar Ai, tal, que pega, linda. né? Que moral Como você ficou com a a sua sogra. sogra, hein? Você deve ter ficado com a sua moral lá em cima com a sua sogra, né? E aí, quando eu tive alta, minha sogra falou para mim: eu quero chegar no nível de organização assim, né? Uau! Então, assim, eu falei: ó, ganhei pontinhos, né? Com A gente certeza.
Isso é muito interessante, porque assim, isso faz parte da organização. Qualquer pessoa encontra qualquer coisa na sua casa. Mas isso precisa de cada coisa ter o seu lugar. Você precisa ter lugar para as toalhas, um lugar para as roupas. Aí as roupas também por categoria. Só calça, só saia, só bermuda, só vestido, Uhum. né? A sua despensa organizada. Eu até que eu usei agora na outra live, eu coloquei aqui, ó, destralhar um cantinho da casa, né? E aí eu coloquei aqui, ó, organizar a sua despensa, que eu estava falando com as meninas Hum. sobre o que a gente pode fazer em cada 15 minutos, né, para produção. E então, assim, ter uma despensa organizada, porque cada coisa tem o seu lugar. Você tem um lugar para chave, você tem um lugar para máscara, você tem o lugar do controle da sua casa. Uhum. Se tudo tem o seu lugarzinho, fica mais fácil para todo mundo, porque todo mundo vai encontrar qualquer coisa na sua casa. Quero Uhum. tesoura, onde tá? A tesoura tá na gaveta tal. E não precisa de ser um estresse para isso. São coisas simples, é só você ter um lugar para cada coisa. E quando, por isso que eu comecei falando do menos é mais. Quando você tem muitas coisas, é muito mais lugar para você ter que arrumar. Você acaba não tendo lugar, às vezes, correto, e você acaba socando isso em qualquer lugar. E aí é É onde a verdade. desordem começa a instalar. Quando você tem menos coisa, automaticamente. Eu fui na casa de um político organizar o closet da esposa dele, e quando eu cheguei lá, imaginei assim, né? Porque era uma pessoa que tinha muitas posses, participava, né, dessa política o tempo todo. Eu cheguei na casa dela pelo contrário, sabe? Ela tinha poucas coisas, eram poucas camisas, poucas joias, pouco tudo. E foi tão gostoso de organizar, e eu fiquei pensando, ela falou assim, imagina, eu não quero estresse para mim, eu quero levantar para de manhã, eu quero usar essa calça com essa camisa e acabou. Essa saia com isso daqui, eu quero olhar e já ver o que eu vou vestir, eu não quero... E aquilo realmente é muito interessante, né? Porque o Sim. minimalismo, sabe, Michele? Quando a gente fala sobre minimalismo, as pessoas têm a impressão que você vai viver sem nada. Mas não, o Não, minimalismo consciente é você viver, não é você viver de uma forma miserável, mas é você ter aquilo que faça sentido para você, que seja suficiente. E o desnecessário, quer dizer, não é necessário, né? é verdade. Ô, E por Sheila, último, termina que a gente volta nesse assunto. Porque, por exemplo, para mim, de todas as dicas que você está dando aí, essa, para mim, é a que torna mais a casa produtiva de todas. Mas depois a gente volta nesse daí. Para ó, mim, entendeu? sim, mas eu coloquei aqui, tenha uma agenda flexível. A gente, não é Hum. porque você tem uma agenda organizada que ela tem que ser engessada. Coisas acontecem no nosso dia. Então, o fato de você, assim, ter por exemplo, vamos colocar que eu preciso tirar o pó da sala, né? Mas eu não tirei hoje o pó da sala. E você deixar isso para o primeiro momento de amanhã, não, mas na minha rotina eu vou fazer isso, não é procrastinar. Às vezes você realmente não está animada, você não está bem de saúde, está muito cansada. Procrastinar é a gente sempre ficar falando, depois eu faço, não, isso aí, Uhum. não, deixa ficar, né? E eu falo que a procrastinação, ela te impede de alcançar os seus sonhos, né? Porque você vai adiando os seus sonhos também, você vai sempre deixando para depois. É Uhum. diferente. Mas ter uma agenda flexível porque coisas acontecem, principalmente para nós que somos mães, né, que trabalhamos, filho fica doente, você dorme com um filho bom, ele levanta no outro dia Ó. vomitando, né? Eu dormi com um Uhum. filho bom, né? Eu sabia que ele não estava 100%, eu acordei com o filho tendo uma parada cardíaca no banheiro, né? E assim, então foi uma correria, foram uns dias na UTI depois, até a gente descobrir que meu Uau. filho tinha. Ai. Então, são coisas assim. E que a casa estando funcionando, eu fiquei no hospital, mas eu sabendo que a casa estava organizada, fica mais fácil. Uma aluna minha do processo 21, ano passado, o esposo sofreu, durante a quarentena, ele sofreu um acidente no trabalho horrível. E ela tinha feito todo o destralhe da casa, tinha feito toda a organização, ela estava apaixonada pela casa dela, porque ela trabalhava num shopping. E pela primeira vez ela estava administrando a casa, porque ela não estava trabalhando fora mais. Então ela estava amando aquele negócio de descobrir a casa, de cuidar da casa. O marido sofreu um acidente. E ela falou, Sheila, a melhor coisa foi a minha casa estar em ordem. Se minha casa não estivesse em ordem, eu não sei como seria a rotina. Né? Então, É assim, uma verdade. rotina flexível é porque coisas acontecem, né? Então a gente precisa, não pode ter uma rotina engessada. Mas vamos lá. Você falou sobre ter um lugar para cada coisa, né? E ter Uhum. poucas coisas para a gente administrar. É Realmente, eu acho porque que esse é um ponto. Por isso que eu começo Porque, por falando. exemplo, assim, Sheila, que eu penso, né? Um quarto, né? O quarto, ele tá.
qual é o objetivo dele, né? Além do conforto que ele te dá para você dormir, aquele negócio, aquela coisa toda, se você tem um closet dentro do quarto, né? Ele está te servindo, né? Como assim? Está servindo a minha roupa, né? Então, é a forma como eu vou me vestir para me apresentar para o dia, como eu vou me produzir, né? Produzir em todos os sentidos, né? Me produzir e produzir algo. Então, assim, ó, se eu quero um quarto produtivo, né? Que faça eu produzir, eu tenho que ter as coisas no local certo. Porque quanto mais tempo eu levar até encontrar aquilo que eu quero, né? Eu estou tornando esse tempo tão valioso, né? O tempo para gente é algo muito valioso. Então eu E é tão estou engraçado, você sabe que desperdiçando esse tempo. eu saindo da live agora, uma pessoa me perguntou com quantos anos que pode começar a ensinar organização para os filhos e se a gente pode Uhum. envolver as crianças todos os dias na organização da casa. Eu disse que já com quantos anos que já estava tarde demais, né? Porque a organização para criança a gente começa falando desde o ventre, você já vai No, ensinando ali. nos E com braços da dois mãe, anos, né? uma criança com 2 anos, ela já consegue fazer muitas coisas dentro da organização para a idade dela, de Uhum. acordo com a A idade dela. Marianne, Né? ela já guarda as coisinhas já na caixinha dela. Ela está com 1 ano. Então, A gente canta consegue, uma com a musiquinha, nossa ela começa a orientação. guardar. Ela começa a guardar. Eu canto uma musiquinha, ela vai guardando os brinquedinhos. Isso, exatamente, funciona, super funciona. E eu falando sobre isso porque a minha filha, a minha filha não é, ela é, nossa, o temperamento dela, agora eu ia falar, até esqueci, ela é desorganizada assim como eu. Sanguínea? Isso, ela é sanguínea. Você também deve E ser, né? Imagina. E eu a sou sua mãe é duas. uma colérica. Eu sou colérica e sanguínea. Meu temperamento é Hum. dividido assim, ó. Mas eu acho que eu falo que de sanguínea eu só tenho só desordem Ah, natural, tá. né? E aí ela chegou na casa da minha irmã e minha irmã pediu para guardar e minha irmã falou assim com ela, ai, guarda em qualquer lugar, né, na gaveta. Guarda não sei o que lá. E ela ajudando a minha irmã a secar a louça. Guarda não sei o quê. Ai, guarda aí. Ai, tia, onde guarda isso aqui? Ai, guarda não sei o quê. Minha irmã, assim, falando com ela. Aí minha irmã falou que ela falou para ela, nossa, mas não pode ser assim. Cada coisa precisa ter seu lugar. Ela falou, a casa da minha mãe, cada coisa tem seu lugar. As coisas da cozinha, né? De descascar o alho, de fazer as coisas, o pano de prato. E ela falou assim, e os nossos panos de prato são todos envelopados. Aí minha irmã falou, então, por favor, pega e faz aí. E ela fez, E ela fez, que porque bonitinho. ela Ô, sabe organizar. Sheila, Isso você tem um facilita, tá projeto vendo? específico do Ordena Kids, né? Fala pra gente aí sobre isso, porque é muito É, interessante. o Ordena Kids foi assim, eu sempre quis ser mãe, mas eu nunca fui muito paciente com criança. Então tinha algumas coisas que eu pensava assim, meu Deus, meu filho nunca vai fazer isso na minha vida, sabe? Quando você vê coisa assim de criança. E realmente eu tinha uma certa problema assim com isso. E quando eu fui educando meus filhos, eu e meu marido, a gente tem uma maneira muito assim próxima de pensamentos com questão de educação. E eu falei assim, eu quero criar seres livres, assim, pensantes, que consigam resolver problemas e que não quero aquele um robô, sabe? Mas certas coisas assim, eu queria criar uma facilidade. Então eu criei uma rotina, uma dinâmica de coisas que eu odiava fazer, porque o meu filho é extremamente organizado, ele puxou meu marido. Ele é extremamente, eles são melancólicos assim os dois, né, o É, temperamento deles. E eu já eles são imaginava. muito organizados, os dois, assim, sabe? Para tudo. Meu filho levanta de manhã, ele tá pronto para sair. Qualquer dia da semana, do dia. A cama dele tá sempre arrumada, o prato dele é sempre o primeiro a ser lavado. Tudo dele é muito organizadinho. E meu marido também é assim, né? Bem organizado. E já eu e Pietra, né? Nós somos da outra vibe, do outro lado, né? Eu e a As filha. animadas, vocês Sim, são mais mais animada. animadas. E eu lembro que assim, o que eu sofria na infância, eu odiava ser mandada. Eu odiava a pessoa, minha mãe, me mandar para fazer as coisas. Aquilo me dava uma angústia, uma raiva. Eu não fazia por prazer as coisas, né? E eu não queria isso. Então, quando eu criei o sistema Ordena Kids, porque a criança precisa ser ensinada. Eu sabia que eu precisava ensinar meus filhos. Eu sabia que a rotina é algo que seria importante para a vida deles, até para a vida profissional, né? Porque uma criança que segue uma rotina, que consegue estabelecer uma rotina, ela acaba sendo um bom profissional, porque ela consegue entregar projetos, respeitar, né, o horário, enfim.
E aí foi aí que eu criei o Ordena Kids. Então, o Ordena Kids, ele tem uma dinâmica diferente. Ele tem a rotina do que eles vão fazer cada horário do dia, né? Por exemplo, levantar, arrumar a cama, tal, mas eu não preciso falar. Eu coloquei tudo em imãs, né? Com imãs, com figuras. E também tem a parte do Clean Zone. O Clean Zone é limpar uma parte da casa, mas eles vão escolher o que eles vão fazer na casa. E isso, Hum. eu acho que cria um senso de responsabilidade para a organização do todo, porém, eles não são mandados. Eu não falo, vai lavar a louça. Eles escolhem o que vai ser feito que vai fazer na cozinha. Não, na cozinha hoje eu vou limpar a mesa, vou limpar o chão, eu vou limpar o E tem fogão. horário definido ou fica livre? Não, porque nós temos um horário para fazer aquilo na parte da manhã, Ah, tá. todos Tipo vão uma participar. rotina em blocos, né? É Isso, naquele. naquele momento, e o que a gente faz na rotina da tarde. Então, é, eu lembro que minha filha era pequena quando eu comecei a introduzir isso. Eu comecei a fazer o Ordena Kids num papel, sabe? Numa folha de sulfite que eu idealizei e coloquei. Eles faziam um sorteio num saquinho, assim, para saber, antes de eu fazer isso no imã. E a minha irmã viu minha filha passando, olhou o lixo da cozinha, aí ela já retirou, e eles que são responsáveis pelo lixo da casa. Então, eles já colocam 8 sacolinhas, por exemplo, Ah, você no faz banco de isso lixo, também? né, para Aham. ter que recolher e tal. E aí ela olhou, Muito. ela já recolheu o lixinho e pôs pro lado de fora. A minha irmã ficou olhando. A minha irmã falou para mim, mas nossa, eu criei minha filha errado. Minha irmã tem uma filha só, né? E ela falava, minha filha não recolhe o lixo de casa. Então, assim, eles entendem a dinâmica da casa que a lavar a louça não é a minha obrigação. Limpar o fogão não é a minha obrigação. Qualquer um da casa pode fazer aquilo em algum momento. Se precisa Uhum. fazer, alguém tem que fazer, né? Então, o Ordena Kids trabalha dessa forma. E isso gerou um comportamento muito diferente nos meus filhos. E eles chamam a atenção, Michele, Interessante. onde eles estão. E é muito curioso que eu não preciso estar perto. Isso me deixa muito orgulhosa deles, né? Ai, que lindo, isso imagino. Porque, assim, receber elogio da escola. Eles foram para uma escola pública, eles sempre estudaram em escola particular e foram estudar numa escola pública. E aí eu fui chamada pela moça da limpeza, né, da conservação, e você que é mãe deles, eu falei, pronto, né? Pensei, aprontaram alguma. Ela falou, eu queria te parabenizar pela educação dos seus filhos. A Hum. forma deles comerem, eles fazem oração antes de comer, são as únicas crianças que fazem oração antes de comer, e a sua filha envolvendo outras crianças para orarem com ela, a limpeza, a organização que O eles seu deixam na som parou para mesa. mim. Parou? Não estou te ouvindo. É mesmo? Você está me ouvindo, gente? Tô te Você está ouvindo, me tô te ouvindo? ouvindo. Tô. Eu não estou te ouvindo. Do nada. Será que é com o meu problema aqui? Não, mas eu tô te ouvindo bem. O pessoal tá ouvindo a gente, gente? Pessoal, me dá um retorno aí. Vocês estão Quem nos tá ouvindo a ouvindo? gente, dá um joinha. Vai falando, então. O pessoal tá te ouvindo, será? Deixa eu Não, tirar. Aí, povo, Sheila. eu tô te ouvindo bem. Eles estão nos ouvindo. Eu que não tô te ouvindo. Ai, gente, que horror. Tá ouvindo as duas? Então tá bom, vamos lá. Eu vou fazendo leitura labial com você. A gente já tá encerrando. Ó, eu falo em Libras. Vamos fazer linguagem de sinais. Que Então é interessante. Que isso, chato, né? gente. Mas imprevistos, né, Sheila? Você é uma vida de imprevistos. Isso. Mas Por eu isso tô que te não pode ser ouvindo, viu, engessado. Michele? Eu tô te ouvindo. Você tá, eu que não estou te ouvindo. Mas conclui então o que você estava falando sobre Ordena Kids. Então, o Ordena Kids é isso. É organização para a criança, para os pais ensinarem os filhos a serem mais organizados e disciplinados. Será que é o fone, Michele? Será que é seu fone? Tá me ouvindo agora? Tá ouvindo? Nada? Muito engraçado. E além do Ordena Kids, eu também tenho o Processo 21. Então, para quem estiver assistindo, que quiser participar conosco do Processo 21, são 21 dias comigo pelo Telegram, ensinando sobre organização, tá? Para quem estiver aqui na live, vai ter um cupom de desconto. Para quem está aqui hoje, tá? O Processo 21, ele sai por R$ 110. E para quem está aqui na live, vai sair por R$ 97.
É só, tá bom? Entrar lá comigo, fala eu quero, que aí a gente manda o link para poder fazer a inscrição. Acho Ai, que é Sheila, isso. que legal. Eu fiz uma leitura labial aí, mas eu entendi. Olha que legal, gente. Esse processo 21 é super bem falado, né? É algo que você começou tem quantos anos já, Sheila, fazendo esse Um processo ano, já tem 21? mais de um ano e meio. Aham. E o Um ano e pessoal meio. fala super bem aí, é um processo de transformações realmente, e é um É. presente, né, participar desse processo aí. Oi, Sheila, a gente já vai já encerrando também, já está já concluindo. Eu Uhum, quero te agradecer aí muito pela sua presença, agradecer vocês que estiveram aqui conosco, o pessoal aí que chegou aí, né, que não me segue, mas que veio aí da página da Sheila. Sejam bem-vindos aqui à minha casa também. Fico à vontade para estar aqui conosco. O pessoal que me segue, né, e que não segue a Sheila, passa a segui-la aí. isso Ela tem aí. muitos conteúdos, inclusive ela está fazendo uma série aí de dicas, né? Sempre Uhum, dicas de organização, como ser uma casa mais organizada, como uma mulher mais organizada, né? isso. Mãe, segredos de uma mãe organizada. Isso, isso. Segredos Então, de uma assim, tem mãe muito conteúdo organizada. bom. Muito conteúdo bom. Você quer deixar uma mensagem final, Sheila, aí para o pessoal? Olha, organizar simplifica a vida. É isso, É, tá? eu Ter não uma vida consegui te ouvir organizada, direito. organizar simplifica a vida. Organizar simplifica a vida. Eu acho que uma vida organizada é mais fluida, é mais tranquila e vale a pena se organizar. Muito obrigada, Sheila. Ah, eu que Muito obrigada agradeço. pelo carinho aí, tá bom? Obrigada a vocês, boa noite. Eu vou deixar essa live gravada. Depois vocês assistam, anotam tudo que vale a pena vocês até reverem, tá bom? Um Tá grande bom. beijo. Fica com Deus, Beijo. filha. Obrigada. Tchau, tchau.